Fala pessoal, tudo bem? Vídeo novo aqui no canal. Vou mostrar aqui duas partidas pouco conhecidas, que vai entrar no tema do Dica do Pelica, 3 peças atacando o rei. Eu falo muito sobre esse tema para os meus alunos. Isso pode acontecer no meio jogo, mas acontece também bastante em finais de partida. E eu tenho certeza que vai ajudar aí o enxadrista a melhorar, se ele conseguir pegar bastante a ideia e usar nas suas próprias partidas. Vamos ver essas partidas depois da vinheta. Muito bem, pessoal. Eu vou mostrar aqui essas duas partidas que vêm da variante Eslava das Trocas. Tem bastante veneno a Eslava das Trocas. Dentro da Eslava eu já ensino várias linhas, várias ideias, né? Cada aluno é de um jeito, gosta de um tipo de posição. Mas a Eslava das Trocas é bem interessante. Foi jogada com bastante sucesso por Botvinnik, inclusive no match de revanche contra o Tal. Né? Então, é uma linha interessante. Eu, particularmente, não tenho tido bons resultados. Meus alunos vão muito bem, menos o professor deles, tá? Eu sempre faço alguma bobagem e acabo não indo bem na variante, veja só, né? Mas os alunos vão muito bem, gostam da linha, para quem quer um jogo mais pausado. Mas o tema da aula não é especificamente da Eslava das Trocas, mas curiosamente, esse tema das 3 peças atacando o rei vai ocorrer nessas duas partidas. Eu gosto de começar com o cavalo F3 aqui, pessoal, porque se você joga, por exemplo, cavalo C3, pode ocorrer E5 aqui. Esse lance não é grande coisa, mas precisa estar preparado. Então, por exemplo, cavalo F3 resolve isso. Cavalo F6, cavalo C3, cavalo C6, estamos aí na Eslava das Trocas, e após bispo F4 tem um montão de linhas. Nós vamos ver especificamente a linha que eu chamo de linha do repeteco. Joga aqui bispo F5, E3, E6, parece uma 4 cavalos de peão-dama, né? Agora aqui bispo B5, tem gente que acha melhor jogar o dama B3 em vez aí do bispo B5, mas depois desse, tem vários lances aqui, né? Cavalo D7, bispo D6, enfim. Mas essa partida, por ser a linha do repeteco, bispo B4 aqui, repetindo a posição. E agora as brancas jogam cavalo E5, ameaçam o cavalo de C6, e o preto joga dama 5, ameaçando ganhar uma peça aqui na cravada, tá, pessoal? Então tem que jogar agora bispo toma cavalo cheque, na partida joga peão toma, e agora vem o roque. Quando você joga o roque aqui, agora tem uma ameaça estratégica de jogar cavalo A4 e tentar atacar o peão atrasado, né? Além de cavalo por C6 que está ameaçado. Na partida, o que ocorre aqui é que você joga bispo toma cavalo e após peão toma. Tem várias possibilidades aqui. A mais jogada e melhor é dama 6, mas no jogo aqui tomou o peão. Essa jogada dama toma peão, hoje praticamente não dá para jogar, porque as peças brancas ficam numa enorme vantagem. Pode parecer pouca, mas depois de dama C1, o branco está muito bem. Foi o lance que o Botvinnik jogou com o Tal. É obrigado a trocar, porque está ameaçando lá dama por C6 cheque. Após dama por dama, a torre de F vem, ataca o peão. E aqui, depois de roque, as brancas jogam F3. E esse é o detalhe aqui, tá? Então, quando você joga uma abertura, eu sempre falo para os alunos, nessa dica do Pelica, eu vou me estender um pouquinho aqui na abertura, a gente tem as 3 fases do jogo: a abertura, o meio-jogo e o final. Na abertura, como dizia lá Spielmann, não sei se é exatamente assim, você tem que jogar como um livro. Tem que conhecer a teoria, tem que colocar no computador, ver quais são os melhores lances, né? Enfim, e você tem que fazer tudo isso até mais ou menos ao lance 14. Depois do 14 ao 27, você tem o meio-jogo e depois o final. Cada fase você tem que analisar de um jeito. Então, por exemplo, aqui, você saiu da abertura, não adianta só decorar os lances, você tem que entender o que você vai fazer. Então, eu vou colocar aqui porque que jogou F3. Essa partida do Chauaniec é uma partida por correspondência, né? Ou seja, ele jogou exatamente os mesmos lances de Botvinnik Tal de 61. Ou seja, jogou dessa forma. A ideia é atacar aqui na ala do rei. Eu posso colocar aqui uma setinha, vou colocar aqui só para mudar em azul. O cavalo vem aqui nessa casa e vai bater em várias casas do território inimigo, principalmente esse peão aqui, que está em azul, né?
Esse peão, eu vou colocar aqui em vermelho, pessoal, eu chamo de peão Daphne. Você vai empurrar esse peão até aqui, se for possível. E essa torre aqui eu vou colocar em laranjinha, você tenta tirar ela para cá ou para cá, em algum momento pegar aqui e atingir a casa B7, tá? Então, isso aí eu passo para os alunos, é a ideia estratégica da posição. Você tem que tentar jogar dessa maneira. E as pretas sofrem muito nesse jogo aqui, porque elas não têm contra-jogo. A grande vantagem dessa posição é que eu já estou com o cavalo em E5, então o seu cavalo, vou tirar as setas agora, pessoal, não consegue atingir essa casa. Então eu tenho essa expansão na ala do rei, então as brancas jogam de maneira tranquila, né? Na partida seguiu aqui H6, tentando dar uma folga para o bispo. Foi o lance que o Tal também fez. Após cavalo por peão, seguiu aqui torre para E8, aí jogou A4, né, para poder avançar, e depois de cavalo D7, bispo D6 aqui, e na partida jogou cavalo B6. Olha, tá exatamente com a partida do Tal, Botvinnik Tal. Vou ver se eu passo essa partida depois para você. A partida é muito boa, mas com o tema de bispos de cores opostas, né? Aqui, por exemplo, o Botvinnik jogou bispo C5 e jogou cavalo por A7 aqui, e acabou pegando o cavalo do Tal e ganhou esse final no match revanche. Mas o Chovanec, partida por correspondência, decidiu dar cheque. Quando o rei sai, cavalo toma o bispo e depois de peão toma aqui. As brancas entram na sétima. Se você tomar o peão de E3, eu estou tomando o de F, né? Ameaçando jogar bispo E5 aqui, atacando aquele peão de E7. Então, jogou aqui para evitar essa possibilidade. E as brancas aproveitam para jogar bispo C5, ameaçando jogar com A5. O cara de pretas, cobre, jogou esse daqui, que na verdade não é um lance muito bom, quis tentar avançar com os peões na lado do rei, mas as brancas jogam aqui, começando a avançar o peão Daphne, poderiam ter jogado aqui o peão Daphne em A6, e aí está mais ou menos o tema que eu comentei. Mas não jogaram assim. Na partida, quando jogou cavalo C4, jogou torre B1. E aí vem o princípio das 3 peças atacando o rei. Se você jogar aqui cavalo por peão, tentando eliminar esse ponto, você vai levar a torre aqui, estou atacando o cavalo, e depois de cavalo aqui, torre na sétima e não tem mais defesa para o mate. O tema das 3 peças atacando o rei, 2 torres dobradas na sétima linha, não tem mais defesa, pessoal. Aí o jogo está completamente perdido, né? O que acontece na partida é que ele tenta trocar um par de torres para aliviar uma das torres na sétima linha. Ele joga aqui, torre D8, agora ele troca e avança o peão Daphne, ó, está ameaçando colocar a torre em B7. Eu falo Daphne por causa da Daphne Tofano Jardim, não tem jogado mais xadrez, mas ela jogava sempre os torneios, os campeonatos nacionais, com a Amanda Marques Pereira, não parou de jogar, que com uma idade muito jovem, lá por 15 anos, ela entrou na equipe olímpica brasileira, jogou uma Olimpíada pelo Brasil, muito talentosa, né, mas também não joga mais, e as duas sempre estavam ali nos campeonatos nacionais. E a Daphne, aluna do Paulista, né, Alessandro, a gente chama ele aqui de Paulista, mestre nacional, grande professor, ele, sempre que eu via as partidas dela, ela empurrava esse peão aqui. Então, eu sempre falo hoje que é o peão Daphne. E ficou aí para meus alunos esse peão. Sempre ela fazia isso, empurrava o peão até aí. E a ideia é boa, porque o peão está a 2 casas da coroação se esse peão sumir. Na partida seguiu torre aqui para defender o peão, torre na sétima. Está bem difícil aqui agora, tentou bloquear, mas depois de bispo toma cavalo, o peão toma e o peão na sétima linha, ameaça torre B8 cheque. Na hora que ele tira o rei, vocês vão ver aqui agora a centralização do rei, joga aqui e não tem mais o que fazer, né? Está completamente perdido. E depois de mais alguns lances, aqui abandonou, porque o rei vai atingir essa casa aqui e depois vai levar a torre B8 e o peão coroa. Essa tentativa de criar algum peão aqui não vai dar em nada, tá? O cerne da partida foi a torre dobrada na sétima e depois nós temos a tentativa de passar o peão Daphne e as 3 peças atacando o rei. Agora eu vou passar para a próxima partida, vocês vão ver as semelhanças, tá, pessoal? A próxima partida é do grande Nesmetedinov, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar essa daqui, jogando contra o Kodos, né? Eu escolhi essas duas porque o Nesmetedinov é conhecido por ser um jogador extremamente agressivo, né? Partidas fantásticas dele no ataque, mas aqui nós temos uma partida de corte posicional. Então, jogou aqui a mesma abertura, ó.
Lava das trocas. Aqui ele jogou o cavalo C3, né, em vez do cavalo F3, que é a minha recomendação. Seguiu aqui a sequência toda do repeteco, igualzinho, pessoal, né? Aí toma, toma. Achei que seria instrutivo aí para o pessoal que acompanha o canal esse vídeo, porque é da mesma abertura, então as ideias são parecidas, e é assim que funciona o conhecimento de abertura. Dama C1, reitero que essa linha não é boa mais para o preto só se defende, né? Sem nenhuma perspectiva de conseguir ganhar, né? Toma aqui, toma. Olha lá, jogou cavalo H5 em vez de roque, atacando o bispo, mas o Nesmet 89 joga ali, Rashid mandou essa, atacando as duas peças, depois de cavalo toma, peão toma aqui, tem que tirar o bispo, tirou o bispo, agora a torre para o peão, vai tentar também colocar as torres na sétima, joga roque, dobrou para evitar a troca de uma torre aqui em C8, F6 expulsando o cavalo vai para D7, o peão está ameaçado aqui, né? Então ele joga esse para defender o peão. Opa! Ele quer jogar o quê, pessoal? Essa torre vai aqui, onde está a bolinha, e se eu conseguir dobrar, vou fazer a mesma coisa que a partida anterior. Então, o jogador de preto, o Kodo, joga esse com a mesma situação, tentando bloquear. Mas depois de cavalo aqui, bispo aqui, a mesma coisa, a torre aqui para poder dobrar na sétima linha, e se você tomar o peão, não tem jeito, né, pessoal? Eu dobro, ameaço de novo uma sequência de mate imparável. Por exemplo, cheque, se vier para cá, temos o mate, e se você jogar para cá, 3 peças atacando mate de novo. Vejam só a semelhança, da outra era um bispo que estava por aqui, nessa é um cavalo, mas a ideia geral fica, né? A partir do que ocorreu foi que o jogador de pretas, então, também vai usar da mesma ideia de trocar uma torre, ele vai tomar o peão, há uma simplificação, mas ele fica com a torre na sétima, se tomar o peão de A, eu tomo de A, atacando o bispo, depois eu tiro o cavalo. Então ele tenta impedir, e eu também vou colocar o peão na cor preta, é claro, para que o bispo não fique atacando o peão. Seguiu o bispo aqui atacando o peão de G, ele joga H3, agora é bem curioso, porque ele joga H5, a ideia é tentar a simplificação, ele joga aqui, há uma simplificação com H. Que bispo D3 aqui era melhor, né? Se não me engano, esse lance aqui era mais forte, bispo D3. Mas ele jogou de maneira diferente aqui, né? Bispo D3 era melhor, porque aí jogava esse, é toda uma linha do computador, joga aqui cheque, segue rei E3, aí bispo aqui para ameaçar a torre F3, cheque, joga cavalo E6 também, cheque, vem para cá, e agora quando joga G6, ele dá um chequinho e toma aqui o peão porque está caindo a torre. Mas tinha luta aqui, era um pouco melhor, mas as brancas ainda estão bem, né? Na partida, o que aconteceu na partida? Ele pegou, né, e jogou aqui diferente. Ele jogou este, porque depois que joga aqui cavalo E6, ele dá um cheque, ele tira o rei para o lugar correto, que é H2, e olha lá, pessoal, 3 peças atacando o rei. Se ele conseguir jogar a torre C1, nós vamos ter novamente a formação de 3 peças dando mate, a torre aqui em H1. Mas Rashid falou, opa, vou dar um cheque, quando tira o rei, ataca o bispo, não dá tempo de eu colocar a torre C1 ameaçando mate indefensável. Na hora que tirou o bispo, peão aqui cortando qualquer chance na diagonal, seguiu torre cheque, tirou o rei, bispo aqui em D3, cavalo F4 atacando o peão de D e o bispo, ele joga a torre aqui para defender, cai o peão atacando a torre, e a última esperança do Kodos é tomar esse peão, e peão de torre também é outra frase que eu falo para os alunos, é inimigo número 1 do cavalo, né? Mas nesse caso aqui, as brancas também têm a chance de fazer 3 peças atacando o rei, jogou agora aqui, e quando ataca a torre, ele bloqueia, temos 2 peões passados avançando, quando ele avança o dele, que é a última esperança, as brancas jogam aqui, e olha lá, mate! Não tem muito o que fazer, né? Acaba jogando alguns cheques, mas depois de rei aqui, as pretas abandonam a partida. Ou seja, 2 partidas praticamente desconhecidas, de uma abertura eslava das trocas, de uma variante que hoje não se joga mais, porque a vantagem fica claramente das brancas, as pretas jogam só para empatar,
E nas duas a gente teve sempre as mesmas ideias. Torres na sétima, 3 peças atacando o rei, chances de avançar o peão Dafne no peão de A. Ou seja, o bacana é quando você estuda abertura assim, porque você consegue, pelo menos, entender o que está acontecendo, fazer um arquivinho e tentar aplicar nas suas partidas, tá, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Sugestões aqui para o canal, ativem o sininho, se inscrevam, né, para a gente poder continuar fazendo aqui o trabalho. Um grande abraço para vocês e até a próxima.